Fala pessoal, boa noite. Para quem eu não falei boa noite ainda, só para a gente bater um papo aqui, né? Então, hoje é a nossa penúltima semana de aula. No conteúdo da semana que vem, a gente vai ver sobre os protocolos de RCP, que é reanimação cardiopulmonar. Beleza? O conteúdo dessa semana abrange corpo estranho, como engasgo, corpo estranho no olho, queimadura, e deixa eu ferimentos, tá? E o conteúdo aqui na aula síncrona, ele é mais sucinto. Mas se vocês, né, acessarem lá no Moodle, vocês vão perceber que tem todo o passo a passo de diversas situações que acaba que não dá tempo da gente detalhar muito aqui nesse nosso encontro de 1 hora. Beleza? Mas, de novo, qualquer dúvida, o fórum de dúvidas está lá no Moodle, tá? E também, para quem quiser marcar um horário de atendimento, a gente tem a nossa sala aqui de aula online disponível. É só combinar um horário comigo que a gente vem para cá. Pessoal, eu queria parabenizar quem já enviou as respostas. Nos últimos módulos ainda precisa, né, de muita gente enviar, mas eu estou gostando bastante das respostas de vocês. Inclusive, algumas respostas faz até eu, tipo, não, eu não tinha pensado nesse sentido, né? E a resposta está certa, mas não era algo que eu tinha pensado, e isso é muito bom, né? Porque, como a gente sempre fala, né, o ensino ele é uma via de mão dupla. A gente passa conhecimento e vocês passam conhecimento para a gente também. Beleza? Então, hoje, a gente vai começar aqui falando sobre corpos, desculpa, né? Hoje, deixa eu voltar para cá, e a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo sobre atendimento à vítima, e a gente vai começar falando sobre corpos estranhos. Gente, é o seguinte, tinha um menino que ele devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade. E ele tinha tipo um posto desses de lava-carro, entendeu? De brinquedo. E esse menino, de repente, quis enfiar uma espuma do lavador de carro no nariz. Foi, enfiou uma espuma lá dentro. Aí, não contente com isso, ele tirou a espuma, pensou assim, caramba, né? Se eu coloquei uma, eu consigo colocar duas. Foi, colocou outra espuma lá dentro. E aí, né, com duas espumas, ele conseguiu tirar uma, depois tirou a outra. E tinham 3 espumas lá dentro. O que passa na cabeça de uma criança para fazer isso, né, gente? E de repente ele põe as 3 espumas dentro da mesma narina. Tira uma, tira 2, e de repente ele começa a ficar desesperado, porque a terceira ele não consegue tirar. E aí, o que nós vamos fazer? Né? Então, no final, não era um carrinho, né? Porque o carrinho acaba que é mais difícil de entrar, Pedro, mas tem muita criança que põe carrinho na boca, cara, né? Mas aí, nessa situação, o que que aconteceu? Né? O menino tirou as duas, mas ainda tinha uma. Imagina, conforme vai colocando as espumas, vai entrando mais profundamente. E com isso, conforme vai, né, ficando mais profundo, cada vez, olha só, que ele vai tentar tirar com o dedo, o que que acontece? Ao invés de conseguir tirar, ele vai ficando mais profundo e o dedo já não alcança. Esse menino aí, que eu não sei quem foi, tá? Não sei. Ele ficou desesperado e aí foi chorando a mãe dele. Olha só, chorando, falando.
Isso já é sinal de quê? Que não tem vias aéreas obstruídas, né? E com paciência, né? E friamente, com uma pinça, a mãe conseguiu tirar a última espuma que estava ali. Teve uma conversa, uma orientação para falar assim, meu filho, não pode fazer isso mais, né? Pedro falou aí que criança põe giz de cera, né? No nariz, vai tirar e volta só a metade. Pedro, isso é muito perigoso, cara. Eu acho que tem até um episódio dos Simpsons que relata isso. Tá? Já aconteceu isso com você? Miriam, olha só outra situação que já aconteceu. Foram uma criança, essa não fui eu não, tá? Da espuma fui eu. Uma criança, também aí por volta de uns 6 anos, colocou um feijão cozido dentro do nariz e não conseguia mais respirar. Ou melhor, pelaquela narina, né? A outra tudo bem. Qual que é o grande problema disso? Se é um adulto, o que o adulto tem que fazer? E aqui já vai, tá? Uma das recomendações. Trava uma narina, inspira o ar pela boca e solta pelo nariz. Dessa forma, gente, o que tem de acontecer? O corpo estranho do nariz tende a sair. E se for uma criança e não dá para puxar com uma pinça? Tem que envolver com a boca, ó, é como se, né, eu vou simular aqui minha boca, meu nariz, como se eu fosse a criança, e a minha mão, como se fosse a boca de um adulto. O adulto vem, envolve boca e nariz da criança e faz assim, ó, aspiração. É difícil, mas é possível. Isso acontece também no ouvido. Quando eu passar para vocês no módulo 9, tá? Vai ser na semana que vem. Boa noite, Neto. O fechamento, vocês terão todos esses protocolos. Caso de corpo estranho no ouvido. Gente, o ouvido é muito delicado. Não vai com dedo. Se você está conseguindo visualizar, tá? Aí que tá. Corpo estranho consegue visualizar, o que que faz? Tenta ir com uma pinça e puxar. Não consegue visualizar, gente, tá? O hospital. Algumas pessoas recomendam alguns produtos. Gente, é melhor não fazer, tá? Vai para o hospital. Quais produtos são esses? São alguns produtos que deixam o ambiente, né, o ouvido mais escorregadio. Então, por exemplo, óleo. Só que qual que é a dificuldade disso? Da mesma forma como fica mais escorregadio para sair, fica mais escorregadio também para ir cada vez mais fundo. Alexandre, eu já ouvi falar de que quando for mosca, inseto, para apagar toda a luz do ambiente e colocar uma luz, né, uma lanterna externa. Isso ajuda? Ajuda, tá? Eu nunca fiz isso, tá? Mas é uma orientação que algumas pessoas recomendam. Vale tentar? Acho que vale a pena tentar, porque pior não fica. Né? O que a gente nunca pode tentar é algo que pode piorar a situação. Aline, você falou que sua filha tinha 4 anos e engoliu um parafuso. Meu som parou desde quando? Quem no mudo? Voltou? Pedro, desde quando que ele parou? Na hora do parafuso? Engraçado. Pô, aqui sozinho. Aline do céu. Então engoliu o parafuso e ninguém viu, né? E olha só, que perigo. Quando então, na verdade, ela não engoliu, né, Aline? Ela aspirou o parafuso. Porque quando engole, né,
vai para o intestino, desculpa, para o estômago, intestino, e normalmente, quando é pequeno, é eliminado pelas fezes, lógico, tem que ir acompanhando, né? Conheço relato aí de gente que engoliu anel, brinco, criança, né? Brinco é mais difícil ainda, né? Porque pode perfurar da mesma forma como um parafuso. Então, e quando aspira, vai para o pulmão, é ainda mais delicado. Mas depois fez a cirurgia, deu tudo certo, Aline? Conta aí pra gente. E um outro ponto, a Aline está digitando aí, espero que tenha dado tudo certo, né, Aline? Porque, nossa, deve ter sido um susto gigantesco. E criança perde um pouco de noção, gente. Meu irmão, ele achou que tinha engolido uma bola de gude, jurava por Deus, né? Mas não. Depois ele achou a bola de gude, toda, todo o sintoma que ele estava tendo passou quando ele achou a bola de gude no chão. Né? E olha, 25 anos já, bom demais ali. E quais são esses corpos estranhos? Espinha de peixe, anel, brinquedo. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? E lógico que aqui na aula agora, tá? Por mais que na apostila que eu vou entregar para vocês, estou soltando a apostila, tá? Aos poucos. E no final eu mando ela completa. Na apostila, gente, vai ter vários episódios que, né, são complementos às nossas aulas síncronas. E vocês terão ela toda disponibilizada. Agora, gente, pensa na seguinte situação. E nos olhos? Nariz, ouvido, faringe, como que a gente atua, né? Então vamos falar nos olhos, né? No caso de corpo estranho nos olhos, o que que a gente tem que fazer primeiro, tá? Isso em outra pessoa. A gente vai tentar visualizar, tenta afastar, tira o óculos, tenta visualizar onde que tá. Pede para a pessoa piscar bastante, tá? Não forçando, ó, não força sim, mas pede para a pessoa piscar. Normalmente ela vai lacrimejar. E quando ela está lacrimejando, né, este objeto, por exemplo, se for um cisco, uma pedrinha pequena, né, um resquício de resina acrílica, o protético está lá cortando, né, ajustando uma base de prova, ajustando uma moldeira individual, PSB, ele está auxiliando o dentista de alguma forma e, tum, voa um resquício, né, de metal, de resina acrílica no olho, se não tiver com, né, o óculos de proteção. Foi o que muita gente, tanto da prótese e do TSB, colocou, né, na prática 2. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, Neto, foi que tipo de metal? Fio ortodôntico? Resina acrílica, Miriam, já vou em você. É difícil, faz muito. Níquel cromo. Uhum. Tava cortando alguma solda, alguma coisa assim. Isso acontece muito, gente. Não que acontece muito, mas acontece quando o dentista, o protético, ele está fazendo os trabalhos de prótese ortodôntica e sem óculos, e aí vai cortar o fio, pum, é muito fininho e voa longe. Então já deixo aqui, tá? A gente tem os estágios, tem a disciplina, né? A gente sempre, né, tem que tomar o maior cuidado possível para isso. Então, normalmente quando a gente pisca, nosso olho ele vai lacrimejando, o que, que vai acontecendo? Tem a chance, né, a tendência de sair para o lado dos olhos. Então, olha só, o que, que a gente faz? Primeiro, tenta visualizar esse corpo estranho. Pede para a vítima, né, que não deixe de ser uma vítima, piscar várias vezes sem forçar. Essa tendência de lacrimejar o olho vai tender à remoção natural, principalmente para os lados dos olhos. Se você conseguir pegar um cotonete, ó, igual a imagem está mostrando, pega um cotonete e tira esta
este corpo estranho, ótimo, tá? Alexandre, está fundo, no fundo do olho, eu tenho que afastar muito. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? E um outro ponto importante, lave bastante o olho. Se só piscar a gente não está conseguindo remover pelo canto dos olhos, lave bastante os olhos e, se for o caso, faça aplicação de um colírio, beleza? Maíra, leite não é recomendado, tá? Principalmente eu não entendi se a pergunta é no olho. É no olho? Não, de forma alguma, tá? No máximo um colírio, um soro fisiológico. Combinado? Então agora eu vou fazer a demonstração aqui de como que a gente iria agir numa presença de corpo estranho. Beleza? Hora do teatro. Pessoal, tem cotonetes? Então vamos lá. A Ana Laura vai sentar aqui, tá? E ela tá cortando um fio ortodôntico e cortou, foi no olho. O que que a gente tem que falar para ela? Calma, fica tranquila, devagarzinho, pisca seu olho várias vezes. Pode abrir, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Nessa hora começa a lacrimejar mais e tende a vir para esse canto aqui do olho. Então a gente umedece o algodão, tá? E tenta ir removendo. E a gente tenta identificar. Identifiquei. Vem com algodão umedecido, com algodão não, com cotonete umedecido. Beleza? Se a gente não está visualizando, o que que a gente vai fazer? Lava o olho. Aqui a gente está simulando com uma garrafinha. Cuidado, olha só o que que a gente tem na mesa. Um álcool e uma água. Né? Várias vezes no desespero pode acontecer de trocar o produto. Confira se é água mesmo. O ideal é o quê? Pia, tá? Inclina o olho na pia. Eu tenho um colírio. Posso utilizar o colírio? Posso utilizar o colírio, tá? Inclina a cabeça um pouco para trás. Isso aqui não é um colírio, a gente só está usando, tá? Para mostrar as opções para vocês. Posso utilizar o colírio? Posso utilizar. Qual que é a vantagem de lavar o olho e de pingar o colírio? A mesma de estimular a lacrimação. Tende a vir para onde? Para o canto dos olhos. Tá certo? Muito obrigado, Ana Laura. A gente já vai fazer outra demonstração aqui, que é numa situação mais grave. A situação mais grave, pessoal, meu óculos caiu aqui. A situação mais grave é quando o objeto ele fica encravado dentro do olho, tá? Ou seja, fica ali, tá grudado no olho. Primeira situação, primeira dica, tá? Ou melhor, primeira orientação. Nunca, em hipótese alguma, tente tirar esse objeto. Beleza? Mas eu tô na pescaria. Vocês vão perceber que na apostila que a gente manda e aqui na aula, a gente coloca algumas situações extremas. Não é normalmente, não é sempre que a gente vai estar na cidade, tá? Algumas situações não são assim. Então, a gente tem que entender o que fazer nesses ambientes diferentes. Então, vem cá. Aqui, no caso, a Ana Laura, ela vai estar simulando um objeto encravado, preso dentro do olho dela, como vocês estão vendo nessa foto aí. O que que nós vamos fazer? Tá? Ana Laura, vem cá, por favor, você pode sentar aqui. A Ana Laura vai sentar aqui. O que que a gente vai fazer nessa situação, gente?
pede para ela fechar os olhos. Fechou os olhos, o que nós iremos fazer? Vamos pegar, tá? 2 tampões. O que eu estou usando aqui, gente, para simular? É aqueles papéis absorventes de cozinha, tá? Ó. A gente coloca vedando o olho, mas não pressiona o olho dela, de jeito nenhum, porque se pressionar, pode piorar. E aí eu quero que vocês me respondam aí o seguinte: se o objeto, abre o olho, por favor, se o objeto for encravado no olho direito, eu vou colocar o tampão no olho direito ou no olho esquerdo? O que vocês acham, gente? Enquanto vocês respondem no chat, só vou mostrar aqui, ó. Posiciono e prendo com uma fita crepe, tá? Posso até fazer mais assim, ó. Deixar menorzinho e faço com a fita crepe. Obrigado. Ou esparadrapo, né? A Ana Laura ia falar aqui, ou esparadrapo. Direito, direito. Na verdade, gente, a gente põe nos dois. Sabe por quê? Ó, vou fechar o meu olho direito. Todo mundo fecha aí junto comigo. Tá? Não aperta o olho, só põe a mão assim, ó, que já adianta. Agora, olha para o canto esquerdo. O que aconteceu com o seu olho que está tampado? Ele não movimentou junto com o olho esquerdo? Por isso, já que esta coordenação dos olhos existe, o que a gente tem que fazer, tá? Tampar os dois, sem pressão. Alexandre, e se eu estou sozinho? Aí é outra coisa, né? Aí você precisa de um olho para buscar ajuda. Então você tampa só este, tá? E vai seguindo, né, até encontrar alguém para te ajudar. Beleza, pessoal? Outro ponto extremamente importante, tá? Até agora a gente falou de, por exemplo, de uma pedra, de a resina acrílica, de um pedaço de fio ortodôntico, de metal, igual aconteceu com o Neto. Mas, e quando é uma substância química? O que nós devemos fazer? Nós devemos lavar os nossos olhos em água corrente por pelo menos 15 minutos, fazendo o movimento de abrir e fechar. Tá? Você vai piscando e deixa a água correr na região do olho. Deixa lavar. Tá certo? Marivalda, você entendeu que nos casos, né, do objeto encravado, a gente tem que fazer o quê? Curativo, né? Vedar o tampão nos 2 olhos sem pressão. Beleza? Marivalda, o ideal é que utilize ou colírio ou a própria água mesmo. Mas se tiver o soro fisiológico, também não tem problema, tá? Pode usar. Mas para lavar, ficar esses 15 minutos aí, o ideal é lavar com água, tá? Não tem por que a gente ficar com um soro fisiológico. Beleza? Beleza? E aí, depois que lavou durante esses 15 minutos, gente, faz o mesmo curativo, preferencialmente nos 2 olhos, e envia, né, encaminha a vítima para o serviço de saúde. Ponto importantíssimo. Alguém aqui já viu este chuveiro no laboratório? Este chuveiro, tá? A gente vai falar sobre ele, vale para cá e vale para o corpo estranho nos olhos e também na queimadura. Este chuveiro é chamado de chuveiro e lava-olhos.
Então, aqui, ó, é a parte do chuveiro, e aqui, que está em maior aumento, mas essa parte aqui, é o que a gente chama de lava-óleos. Então, se você entrar em contato com uma substância química, se você está em contato com uma queimadura, algo que precisa de tomar um banho, de um enxágue, imediatamente você vai para o chuveiro, puxa essa cordinha que tem aí em cima, ou se for nos olhos, né, coloca os seus olhos e você está percebendo que tem 2 jatos, esses jatos eles vão para os olhos. Né? Então, nós temos em alguns laboratórios da nossa escola técnica de saúde, e é muito importante porque é um dos procedimentos que pode fazer com que a sequela seja muito menor em casos de acidente, seja queimadura, seja produtos químicos. Depois a gente vai mostrar isso para vocês quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais. Agora, nós vamos entrar aqui na parte do corpo estranho, tá? Corpo estranho no adulto e corpo estranho no bebê. Ponto importante, gente. O corpo estranho, o procedimento, ele vai ser diferente, tanto no adulto quanto no bebê, quando o corpo estranho é sólido e quando o corpo estranho é líquido. Tá? Tô bebendo água. Quase engasguei de verdade aqui no meu teatro. O que vocês vão falar para mim fazer? Para eu fazer? Desculpa. Vanderlei, você sabe por que o pessoal grita São Brás? Não, isso é tipo lá nos tempos anteriores tinha um devoto de São Brás e quando ele entrou como se fosse num bar, né? Tipo numa venda antigamente, um rapaz estava engasgado e ele, devoto de São Brás, deu um tapa nas costas entre as escápulas do rapaz que estava engasgado e gritou São Brás, que ele era devoto desse santo. E o rapaz desengasgou. Então, por isso que até hoje a gente tem, né, tem essas histórias aí que vão se propagando. Porque utilizou-se de uma técnica, tá, que para adulto ela não é muito indicada, mas para criança a gente indica sim, tá? Então, pessoal, olha só. Água. Água, ela é, né, líquida ou sólido? Líquida. Então, não tem uma obstrução total, tá? A gente pode ter um incômodo. Nesse caso, pessoal, neste caso, né, o que a gente vai estimular? Tá? Vou passar aqui para vocês, mas normalmente a gente vai estimular essas tosses. Maíra, por que quando engasga o povo fala para levantar os braços e dar tapas nas costas? Os braços não tem muito sentido não, viu, Maíra? O tapa nas costas é para facilitar o movimento desse corpo estranho ser expelido. Para adulto, não funciona muito não, a gente tem técnicas melhores, tá? Para criança e bebê, a gente faz, é o que a gente chama de capotagem, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Karina vai digitar aqui alguma coisa. Deixa eu esperar aqui. Vou seguir, e aí quando ela digitar... foi aqui. E quando afoga bebendo água, por exemplo. Também, assim, Karina, esse afogamento bebendo água, né? Ele é um corpo estranho líquido, entendeu? Então, é como se fosse um engasgo por líquido.
Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Quando é por líquido, a gente pede, né, a gente, no caso, verifica se a vítima ela tem a tosse. É diferente assim, ó. Tá vendo que não sai o ar do que eu estou simulando? Como que eu simulei a tosse? A vítima, ela até consegue falar quando é um pouco líquido, com incômodo, dor. Quando é o corpo estranho sólido, praticamente sem sinal, né? E ela não tem esse reflexo de tosse. O que a gente vai pedir para ela? Calma. Acalma, tá? Tente respirar profundamente e calmamente. Que ela tende a achar que ela não está respirando, mas se for líquido, ela vai respirar. Pode sentir um pouquinho de dor, tá? Porque, por exemplo, a água, ao invés de ir, né, pelo esôfago e faringe, ela vai pela laringe. Então, né, talvez é isso que está incomodando muito a vítima e sente tipo um ardor, sim. Então, pede para respirar calmamente, profundamente. Em hipótese alguma, ofereça água para a vítima, tá? Não ofereça água para a vítima. E vai continuando acompanhando. Mantenha calma e pede para tossir. Tosse e estimula a tossir. Pode tossir, tosse aí. Beleza? Esta é a conduta. Quando crianças maiores de 2 anos, aí a gente tem que pensar o seguinte, tá? Criança de 2 anos, maior que 2 anos, tá tossindo com emissão de som? Uma coisa assim, ó. Tosse seca, né? Sem som. Fica abafado. Outra coisa é aquela tosse que sai o ar mesmo. Então, fica parecendo, né? A gente interpreta, a gente entende que é por líquido, quando tem essa passagem de som. Vanderlei, vou ensinar essa manobra sim, tá? Quando eu for falar daqui a pouquinho sobre quando não é líquido, quando é algo sólido que está obstruindo essas vias aéreas, tá? E o que a gente vai fazer com essa criança, tá? Estimula ela a tossir. Manda ver tossir, manda ver tossir, tá? Só que as crianças normalmente têm um pouquinho mais lento esse reflexo. O que pode fazer, ó? Com a mão em forma de concha, deixa eu ver aqui, tá vendo? Entre as escápulas, tá? Que são esses 2 ossos aqui atrás, você vai fazer assim, ó, dando pequenos, né, estímulos ali, e em algumas vezes, se for o caso, inclinar a criança, tá certo? Mas tem que estar com o quê? Tem que estar com a presença de som. Gente, muito cuidado em todos esses casos. Se você começar a perceber que não está evoluindo, identifica a situação de urgência e já pede para alguém ligar para o socorro, tá? Não deixe para depois. Um dos pontos principais, né? Identificou urgência, chama socorro. Ah, é líquido, consigo pelo estímulo? Sim, tem, mas se tem dúvida, liga para o socorro, tá? Não dê resultado, a gente tem que estar preparado, né, para RCP, que é o conteúdo da semana que vem. No caso do bebê, se for líquido, da mesma forma como eu disse, né, no caso de corpo estranho no nariz, a gente vai tentar aspirar, que é sugar com a boca, envolvendo com a nossa boca tanto o nariz quanto a boca do bebê. Existem, né, alguns, agora me fugiu o nome, eu acho que é como se fosse um sugador, um aspirador, tá? Que algumas pessoas até têm, com muito medo de beber, engasgar com o próprio leite, com algum líquido assim, tá? Então, são situações que também podem ser utilizadas, mas na hipótese de não ter, boca do adulto envolvendo, tá, lateralmente, boca do bebê e nariz do bebê, fazendo um movimento de aspiração.
Como é que tá aí, pessoal? Meu som, só para a Aline. Normal. Aline, tenta entrar e sair de novo, por favor, tá? E aqui no caso, que é a manobra de Helmich, né, é quando é um corpo estranho sólido no adulto. E eu vou demonstrar aqui na Ana Laura como que a gente faz essa situação. Eu já vou partir do pressuposto, tá, de que eu já identifiquei que não está tendo estímulo de tosse com saída de ar, que a pessoa ela não está dando conta de respirar. O que a gente vai fazer? Tá? Vocês conseguem visualizar aqui? Dá um ok aí para mim, por favor. Ok? Pode vir aqui, por favor, Ana Laura. O que a gente vai fazer? Ó? Coloca a vítima aqui. Ela vai estar, abre um pouquinho as pernas, vai estar um pouco com as pernas abertas. E isso é importante para a gente ter apoio, tá? A vítima ela vai estar com as pernas assim e o socorrista vai estar com as pernas assim, ó. Vou mostrar ali para vocês, beleza? Então, ó, posição de pé, vítima aberta, socorrista, posição aqui, ó. No karatê, a gente faz essa posição para dar mais suporte. Um outro ponto importante, ó, daqui a pouco eu vou mostrar a posição das mãos para vocês, mas várias vezes, pode cair na aula, várias vezes ó, a vítima não dá mais conta de ficar em pé, então a gente tem que segurar a vítima aqui no braço, então por isso que a gente tem que ter essa base. Quando eu fico aqui, ó, eu fico mais suscetível, né, a perder o equilíbrio caso a vítima ela chegue, por exemplo, a ter um desmaio. Foi a situação que eu expliquei para vocês, né, do ano passado, acho que no primeiro dia de aula eu falei isso, né, onde uma aluna engasgou, né, dentro da sala de aula. E eu tive que fazer a manobra de Helmich lá, e justamente no dia que seria tanto a aula prática, quanto a aula teórica, quanto a aula prática. Um outro ponto importante, tá? Eu sei que o Vanderlei está digitando aí. Ótimo, Vanderlei, é isso que eu vou falar agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazendo e comentar, pode fazendo igual vocês estão fazendo aí, viu? Estou gostando de ver a participação. Olha, como que a gente faz essa parte, ó? Aqui, vou demonstrar em mim, ó. Cicatriz umbilical, que é o famoso umbigo. E se você palpar aqui as suas costelas, ó, você vai perceber aqui, ó, que no final deste osso, que é o osso externo, tem o processo xifoide. O processo xifoide, ele é o finalzinho do seu osso externo. A pressão, ela deve acontecer entre a cicatriz umbilical, tá? Ou melhor, superior à cicatriz umbilical e inferior ao processo xifoide. E como é? Você fecha sua mão dessa forma, a outra posiciona assim e vai pressionar esta parte aqui do seu pulso, ó. Tá? De que jeito? Ó, essa parte aqui do pulso, ó. E de que jeito? Fazendo um movimento em C, tá? Vem cá, Ana Laura, por favor. Vou tirar o meu rosto e o rosto dela para vocês conseguirem visualizar melhor. Abre, por favor, as pernas, tá? Então, um pouquinho mais para ficar melhor para visualizar. Ó, cicatriz umbilical, processo xifoide. Levanta os braços só para eles conseguirem enxergar, tá? Só um pouquinho. Karina, pode causar sim, tá? Por isso que aqui é uma demonstração. Eu nunca vou fazer a força. Inclusive, todos aqui não podem fazer isto como treinamento em outra pessoa, tá? A gente só mostra a posição. Hora nenhuma a gente pode fazer essa demonstração fazendo o movimento mesmo. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí, né? Então, ó, posição aqui, perna apoiada,
Vou pedir para a Ana Laura levantar os braços só para vocês verem melhor. Cicatriz umbilical, processo tifóide, ó, posição da mão, e é este movimento aqui que eu vou fazer, ó. Ó, como se fosse esse movimento em C. Eu puxo ele um pouquinho para... Não é só para trás e também não é só para cima. É na diagonal, fazendo o início da curvatura do C. Beleza? Vai fazer isso repetidas vezes. Até quando? Até a vítima expelir, tá? O corpo estranho. Onde que isso pode acontecer, gente? Tá? O último exemplo eu foquei muito no TSB, desculpa, no TPD, agora eu vou focar no TSB. Paciente engolir grampo, chave de implante. Isso acontece, gente, tá? Por isso que a gente sempre tem que tomar o cuidado de quando for fazer um isolamento, amarrar com fio dental o grampo, chave de implante, amarrar, tá? O Pedro passou, né, uma experiência própria com gás, acho mais difícil, mas acontece também, né? E caso, olha só como são as coisas, gente. Querendo ou não, a vítima está sem o quê? Sem ventilação. O processo de respiração ainda está acontecendo? Está acontecendo porque tem perfusão sanguínea e difusão, né, de oxigênio e gás carbônico. Ou melhor, monóxido carbônico. Mas vai chegar um ponto que vai saturar. Quando saturar, vai ter a parada cardiorrespiratória. E aí tem que estar preparado para fazer o RCP, que é da semana que vem. Nossa, Vanderlei, que dó, hein? Fico morrendo de preocupação. E várias vezes, tá, gente? Lembra de manter a calma, não é? Só que as pessoas confundem manter a calma com desesperar. Quem aqui nunca passou numa situação onde alguém já começa a engasgar e você já olha assim, já vai se preparando? Você não está desesperado, você só está se preparando, perguntando como que a vítima está, se ela está respirando, se ela consegue falar. Isso não é desespero, gente. Aí o pessoal fala assim, nossa, que desespero é esse? Não, não é desespero. Porque se realmente ela estiver engasgada, esses 15 segundos aqui que eu já comecei a entender da situação, pode salvar a vida dela ou não, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados aí. Então, assim, normalmente são pessoas mais despreparadas que falam isso. Lembrando, manter a calma, mas manter a calma, né? E também conseguir identificar essa situação de urgência e de emergência. Vou mostrar aqui para vocês duas situações onde essa técnica da manobra de Helmich, ela muda. Não, você pode ficar ali na parede, por favor. Gente, depois dessa disciplina, a gente vai ter que comprar um presente para Ana Laura, porque ela está ajudando muito. Ia ser muito mais difícil ter um andamento na disciplina sem a participação dela. Tá? Olha só, se a pessoa ela estiver grávida, é perigoso para o feto. Né? Imagina, apertar a barriga da grávida, não pode, né? Mesmo nessa região que a gente orientou. E outra coisa que eu vou simular aqui, como se eu fosse uma pessoa muito obesa. Eu quero ver se a Ana Laura ela vai conseguir fazer a manobra em mim. Ó, os meus braços é o da pessoa obesa. Não, não, você tem que passar aqui. Esse aqui é o meu tronco. Ó, aqui é o tronco. Os meus braços estão ali. Nossa, não dá. A Ana Laura conseguiu? Hein, gente? Então, nessa situação, e a da grávida, como que é feito? Tá? Ao invés de você posicionar a vítima de frente para você, na sua frente, ela de costas para você, neste caso da grávida, da pessoa obesa, você vai deixar a vítima em pé, apoiada na parede, pode ser um armário, alguma coisa assim, com o punho fechado, tá certo? A gente vai fazer uma pressão
acima, tá, do processo chifoide, no terço inferior desse osso aqui, ó. Então, considerando aqui, se fosse uma grávida, processo chifoide, e a gente faz o movimento de pressão aqui, ó. Não estou fazendo. De novo, lembra aqueles programas de televisão, tipo o Mundo do Bigman, que ele chamava, né, que mostrava uns experimentos, tá? Te falava assim, não tente fazer isso em casa. Gente, isso não pode fazer em casa, tá? Vocês podem fazer o quê? Na parede, tá? Na parede pode? Pode. Você pode pegar uma almofada e treinar? Pode. Mas não Vanderlei, não sei nem o que falar pra você, tá? Eu sei que é brincadeira. Mas não pode, tá? A gente vai ter o nosso momento prático no nosso projeto extensão sobre isso, né? Mas como que vocês podem treinar? Treina no travesseiro, tá? Treina numa almofada, treina num bicho pelúcia, alguma coisa assim, beleza? Então, mulher grávida e obeso, punho cerrado, de frente, você está de frente e faz um movimento, repita esse movimento em torno de 4 vezes até a vítima conseguir expelir. Beleza? Valeu, Ana. Tomar uma água aqui rapidinho, pessoal. Gente, aqui não dá tempo da gente demonstrar tudo para vocês, tá? Lá no Moodle tem a parte de bebê, tem a parte de criança, só que eu vou focar aqui nas principais situações que podem ocorrer na rotina de trabalho, tanto do protético quanto do técnico em saúde bucal, beleza? Lá no Moodle, vocês vão encontrar, né, estes slides aqui e também o roteiro das etapas de prestação de primeiros socorros, tanto em bebê, né, com sólido, quanto em bebê em líquido, tudo isso vocês vão encontrar lá. Foco aqui, tá? Eu preciso, né, a gente precisa tentar abranger a maior parte que faz parte da rotina de vocês. Então, agora eu vou falar sobre o choque elétrico. O que é o choque? Gente, a gente está mexendo em equipamento de radiografia, a gente está mexendo em equipamentos elétricos que têm contato com a água, igual recortador de gesso. A gente está mexendo em forno, a gente está mexendo em plastificadora, tanto SB quanto TPD, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o choque. Mas e se acontecer o choque? Primeira coisa, o que vocês acham? Eu vou perguntar para vocês. Qual que é a primeira coisa quando você está vendo alguém tomando um choque? É simples, gente. Tenta pensar simples. Boa, Pedro, não encosta nele, mas se você não encosta nele, você também não está ajudando ele. Mas boa. Então, é isso aí, Edvane. Vanderlei, é difícil essa situação, tá? Mas a gente vai ver sobre isso também. Se a pessoa está tomando um choque, a primeira coisa é fazer o que a Edvane disse, desligar a energia. Mas, né, se não tiver como desligar o padrão de energia, você tem que, né, por exemplo, se for num poste, liga para a CEMIG. Se for em alguma situação onde tem uma tomada, está num clube, você não sabe como faz, ótimo, Miriam. A sua resposta, junto com a do Pedro e junto com a do Vanderlei, encaixa certinho, ou seja, não encoste na vítima. Se der, né, tente afastar ela da corrente sem encostar. Como? Com cabo de vassoura, com pedaço de plástico, materiais que não são
condutores, ou seja, materiais isolantes. Principalmente a madeira molhada, né, Pedro? Mas é um material de baixa condutividade elétrica. Então, se a madeira estiver seca, né, mas principalmente algo de borracha, né, melhor ainda para separar esta vítima. Então, o que, que a gente tem que fazer? Né? Tentar desligar a corrente elétrica. Chave geral, gente, é chave geral. Se não, liga para a CEMIG. Chama o resgate, porque já é coisa séria. Evite contato com a vítima até que a condução elétrica esteja cortada. Tenha certeza que não está passando mais corrente. Se for o caso, né, utilize pedaços de madeira ou plástico, a gente falou aí. Cessada a corrente elétrica, tente envolver a vítima em um tecido umedecido. Por quê? Porque a energia elétrica ela também queima, então a gente vai tentar resfriar essa região, mas não pode resfriar o corpo todo, a gente tem que tomar esses cuidados. No conteúdo de queimadura, a gente vai falar sobre isso agorinha, tá? Depois, verifique o CAB. Se for o caso, inicie RCP. Como que inicia RCP? Calma, semana que vem a gente fala sobre isso. Faça os exames que a gente já falou na avaliação inicial da vítima, tá? Terminando essa parte, a gente tem que tomar cuidado com a vítima entrar ou não em estado de choque, que também vai estar na nossa apostila, tá? Posteriormente, né, a vítima ela já vai ter que, o resgate já deve estar chegando, tá? Aline, é muito difícil, né? Se for choque de raio, basicamente a gente tem que proteger a vítima, checar a CAB, avaliação inicial da vítima e estar preparado para uma RCP, tá? Maíra, isso que você disse é excepcional. Cuidado para não estar descalço nesse momento. Muita gente, na hora do desespero, imagina churrasco da família, aquele freezer que está com a fiação desencapada, o pessoal acabou de, né, tomar uma ducha, sair da piscina, aquela água ali molhada naquela região, toma um choque no freezer, qual que é a tendência? A pessoa ia ajudar mesmo descalço, calma, né? Aquele primeiro ponto, calma. Como que a gente está? A gente reconheceu a segurança, sim, mas a gente tem que avaliar o cenário. E falando nisso, eu gostei muito das respostas de vocês, porque a gente entende, né, que por mais que tenha aqueles 5 passos dos primeiros socorros, identificar a urgência, chamar o resgate e avaliar o cenário, e até coloco o quarto, que é a avaliação inicial da vítima, eles dependem um do outro, né? Então, muita gente colocou isso muito bem na resposta. Aline, não tem um tempo específico para isso, tá? Mas a partir do momento que você que você desligou a corrente elétrica, tente primeiro com um pedaço de plástico para, por exemplo, tentar virar a vítima, né, no caso, se não tem, né, por exemplo, se a vítima tomou um choque e caiu de um poste, aí não pode virar a vítima, né, porque é suspeita de trauma cervical, você tem que ter todo o cuidado para, né, região do pescoço. Mas não tem um tempo específico de quanto que fica essa corrente elétrica, tá? Giovana, melhor do que nada, não é? Agora, se o chinelo está ali, seu pé está molhado dentro do chinelo e está numa região que está molhada, não adianta muita coisa, não. Maíra, RCP é reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitação é um termo que cada vez está mais em desuso, tá? Então, normalmente a gente fala RCP para reanimação, que é o conteúdo da semana que vem, tá? Bom, pessoal, vou passar esse vídeo aqui para vocês. Viram? Então, o rapaz está vindo na máquina de lavar louça. Vocês viram ali que tem
a ossa foi mexer lá atrás, tomou choque. O que a pessoa vai fazer? Não vai encostar nele, ó. Ela vai e desliga o padrão, desliga a chave geral. Desliga tudo, gente. Ela ficou ali procurando qual que é, desliga tudo. Aí, a partir de agora, ó, ela já consegue encostar na vítima e aí ela vai para análise do CAB, né? E se for necessário, aqui no caso ela já vai simular a RCP, beleza? Que a gente vai aprender na semana que vem. No caso de queimaduras, nós temos basicamente três classificações: primeiro, segundo e terceiro grau. Tem a de quarto grau, mas ela é um agravante da de terceiro grau. Deixa eu ver a pergunta do Pedro aqui. Na verdade, não é uma pergunta, né? É um complemento. Pedro, ótimo, ótimo. Principalmente nessas épocas de chuva, onde tem muita árvore caindo, né? Gente, se você está num carro que tem um fio de um poste no seu carro, em hipótese alguma, saia do carro. Porque o Pedro, talvez você me ajude aí a lembrar o nome, forma o efeito de gaiola de. Esqueci agora. O que isso significa? Que quem está dentro não é atingido Faraday. Obrigado, Pedro. Não. Valeu, Ana. Obrigado. Não, quem está dentro não vai receber a corrente elétrica, mas quem está fora, se encostar no carro, vai tomar o choque. Tá? Um outro ponto importante: correntes elétricas que passam, né, pela região do coração são as piores. Então, por exemplo, quando a gente fecha, vou até voltar aqui. Tá vendo essa imagem desse homem aí do lado direito de vocês? Quando a corrente ela fecha entre os dois braços, ela passa no coração. Quando a corrente ela vem, por exemplo, de perna esquerda para perna direita ou vice-versa, não passa muita corrente no coração. Quando é da cabeça até a perna, passa muita corrente pelo coração. Quando a gente lembra também que o nosso coração ele tem um dispositivo natural que funciona como se fosse um marca-passo, que é decorrente de estímulos elétricos, mais fisiológicos, isso pode acarretar em uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Então, a gente também, né, é importante a gente entender isso, sobre o potencial de dano de cada uma dessas correntes elétricas. Outro ponto, né, agora voltando aqui para a queimadura. O que é a queimadura de primeiro grau? Tem uma injúria somente na epiderme, que é a camada mais superficial da pele. A queimadura de segundo grau, além da epiderme, a derme também é queimada. Tá? Então, o paciente, desculpa, a vítima, ela já começa a sentir muita dor, incomoda muito, tá? Queimadura de segundo grau. Já a queimadura de terceiro grau, pessoal, já necrosou tudo. Já necrosou nervo, queimou terminação nervosa, queimou vasos. Então, a pessoa ela não sente dor na queimadura de terceiro grau. Agora, vem cá. Vocês estão vendo aqui minha mão, não é? Tem uma queimadura de terceiro grau aqui. Em volta dela, qual que é a tendência? Tem uma queimadura de segundo grau. E em volta da queimadura de segundo grau, tem uma tendência de quê? Tem uma queimadura de primeiro grau. Então, por isso que, né, mesmo quando a pessoa tem uma queimadura de terceiro grau, ela sente dor. Não é, só que o que é o importante? Ela sente dor não é na área que tem a queimadura de terceiro grau, mas sim ao redor dessa área de terceiro grau, beleza? Que seria uma, né, queimadura de segundo grau. Para a gente entender o nosso protocolo, tá, em relação à queimadura, a gente precisa saber a extensão
ou melhor, o nível de queimadura, que é primeiro, segundo, terceiro grau, e a extensão da queimadura. Porque a gente precisa resfriar a área queimada. Só que se a gente for resfriar mais do que 20% do corpo, talvez a gente vai provocar uma hipotermia. E ao invés de melhorar a situação, a gente piora a situação. Então, por isso que, para facilitar, a gente tem a regra dos 9. Tá? O que isso significa? Cabeça, 9%. Então, se queimou a cabeça, frente, anterior e posterior, 9%. Se queimou tronco, parte anterior do tronco, tá? Tórax e abdômen, 18%. É como se fosse 9 do tórax e mais 9 do abdômen. A parte posterior, mesma coisa, 18. 9 superior, 9 inferior. Braços, membros superiores e membros inferiores, cada um 9%. E a região genital equivale a 1%. Alexandre, então se queimar região genital, não precisa procurar socorro porque é 1%? Não. Tem regiões que obrigatoriamente você deve procurar socorro, como independente, se não, né, atingiu uma grande área. Então, por exemplo, região genital, cabeça, pescoço, mãos, obrigatoriamente tem que ir para o socorro. A proporção do corpo da criança, ela é diferente, né? Então, esta regra, ela também muda, sendo 18 cabeça e pescoço, 18 tronco anterior, 18 tronco posterior, 9 membros cada membro superior e 13,5 cada membro inferior. Beleza? Toda queimadura a gente tem que seguir estas recomendações, tá? Então, primeiro, interromper o contato com a agente. Segundo, avaliar a vítima. Terceiro, entender a profundidade da queimadura. Quarto, avaliar a extensão da queimadura por meio destes, né, por meio dessa regra dos 9. Se você esquecer na hora, gente, não é o adequado, mas você pode considerar, né, a sua mão com a região dos dedos, normalmente, ou melhor, da vítima, né, equivale a 1% da superfície do corpo da vítima. Avalie a gravidade, encaminhe ao médico e retire a roupa que não estiver aderida próximo da área queimada. Não adianta tirar, por exemplo, a meia se queimou o braço, gente. Não tem essa necessidade. Mas se queimou o braço, afasta aqui a camisa, corta ela, tá? Tenta afastar, tenta retirar. E pulseira, anéis, todas essas extremidades. Em caso de choque em grávidas em bebê, Maíra, é o mesmo, só que com muito mais riscos, né? Mas é a mesma situação. O que a gente faz? Remove, se for o caso, né? Coloca um tecido úmido para resfriar a área da queimadura, que normalmente está mais quente, e já encaminha para o médico, tá? Beleza? E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um caso aqui, um vídeo de queimadura, que exemplifica uma queimadura de segundo grau, tá? Com menos de 20% da superfície. No complemento da nossa aula, lá no Moodle, você vai encontrar sobre todas as possibilidades de queimadura. Mais de 20, menos de 20, primeiro grau, terceiro grau, tá ok? Então, o que a gente faz com segundo grau e menos de 20%? Resfria a área queimada em água limpa e fria durante 10 a 45 minutos. Nunca esfrie mais que 20% do corpo, tá? Em adultos e 10 em crianças, porque pode ocasionar a hipotermia que eu mencionei com vocês. Por isso que é importante a gente entender a regra dos 9. Em caso de dor, gente, pode administrar analgésico. Qual tipo de analgésico?
gente, tá? O TSB e o TPD não pode receitar analgésico. Mas vem cá, quando você está com dor de cabeça, você não toma dipirona? Quando você está com dor de alguma coisa, você não toma? Seria a mesma coisa. Aqui é para, por exemplo, se você está distante do serviço de saúde, até você chegar lá, já ir aliviando um pouco a dor do paciente. Não é receitar de forma alguma, tá, pessoal? Só deixa eu ver aqui. Nossa, Maíra, é cada coisa triste que a gente vê, né? Difícil mesmo. Mas aí, então, voltando aqui para a parte da queimadura, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá? Um outro ponto, administre água, mas não dê água em excesso para a vítima, para não provocar causas nela, náuseas nela, né? Então, aqui um vídeo mostrando queimaduras de segundo grau, em áreas pequenas, né? Menos de 20% no adulto. Então, o rapaz aqui esquentou uma água, distraiu, que é uma das coisas que eu acho que o Vanderlei colocou numa resposta dele, a importância de estar sempre concentrado, mesmo nas atividades cotidianas, e teve a queimadura. Gente, água fervendo, ela pode causar queimaduras muito graves. Então, o que ele fez? Se afastou da fonte, aplicou água sobre a queimadura, tá? Então, de 10 a 45 minutos, resfriando, entra aqui embaixo da torneira com a sua mão. Se for o caso, né, em áreas, uma perna, vai no chuveiro, desliga ele para ficar sua água gelada e deixa escorrer essa água. Aplique um curativo com muito cuidado, tá? Na verdade, a gente nem chama isso de curativo. É como se fosse uma proteção para essa área. E não deixa aderente, viu, gente? Não deixa aderente, é só para proteger. Olha só, não põe pressão. E procure o atendimento médico imediatamente. Beleza? Pessoal, nós lá no Moodle ainda temos muitos outros conteúdos importantes, mas aqui na nossa aula síncrona a gente tem que focar em alguns. Tá? Lá vocês também encontrarão sobre tipos de ferimentos, lacerações, perfurações, dilacerações, tá? Incisões, que também fazem parte, que também podem fazer parte da nossa rotina. Beleza? Gente, o Vanderlei perguntou ontem sobre os módulos. Então, por exemplo, o módulo de hoje, que é o módulo 6, eu abro ele, né, hoje, para vocês terem a aula e conseguirem fazer as atividades. Então, na semana que vem, quinta-feira, eu vou abrir novamente o módulo, beleza? E como eu combinei com vocês, a gente teve uma reposição e os outros dias, né, alguns dias eu estendi um pouquinho mais a aula para fazer a reposição do segundo dia. Então, o módulo 9, que é o módulo de encerramento, ele vai ser junto, né, que é uma entrega de notas, eu vou passar, né, essas informações para vocês, até mesmo, né, depois que a gente tiver encerrado aqui as nossas atividades da disciplina. Então, ó, módulo 8 é o nosso módulo de traumatismo dentário, que a gente puxou a reposição para o módulo logo depois da aula de epidemiologia do trauma. O módulo 9, que seria a outra reposição, a gente fez ao longo das nossas aulas, estendendo um pouquinho. Certinho? Pessoal, tem atividade deste módulo já disponível no Moodle, para vocês fazerem depois da aula. Qualquer dúvida, é só colocar lá no fórum de dúvidas. Beleza? Semana que vem não tem mais atividade avaliativa, então são só essas. Se eu não me engano, são 6 atividades avaliativas e os outros 40 pontos são pontos de presença e participação, né, de vocês nas aulas, combinado?
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição aqui. Deixa eu ver aqui. Maíra, já queimei muito com vapor e óleo quente enquanto fazia comida. Maíra, eu conheço gente que queimou comendo pastel e feio o lábio. Pastel e coxinha. Então, é até uma dica para quando for comer algum, né, alimento que acabou de ser cozido, o que que faz? Frito, né? Primeiro vai com a mão ali, cuidado para não ir com vapor. Um outro ponto importante, gente, o TSB vai lidar com isso algumas vezes. Uma das áreas mais queimadas da cavidade bucal é o palato. Sabe com que? Pizza. Põe na boca, queijo quente, gruda no palato. Muita gente queima com pizza. Pastel é bem frequente mesmo. E pastel é uma delícia, né? Nossa, eu gosto demais de pastel. Gosto mais de pastel do que de coxinha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente já está chegando no finalmente da nossa disciplina. Que vocês, né, façam essa revisão, que vocês consigam praticar num travesseiro, numa almofada, né? Igual eu falei no início da disciplina, o karatê ele tem um kata, que é como se fosse uma luta virtual, né? Que você faz sozinho os movimentos. Faça os movimentos sozinhos na sua casa, tente entender, não em você e nem em outra pessoa, mas tente entender essas situações. Beleza? Com café, Maíra? Com café eu nunca queimei, não. Mas com comida eu já queimei muita boca, viu? Com tomate, gente. Sabe essas comidas que o tomate vai pro forno? Aí o tomate, ele é muito, ele tem muita água e a água ali tá muito quente. O que que a gente faz? Pum, belisca lá e joga na boca. Aí o olho já começa a lacrimejar, né? É isso aí então, pessoal. Agradeço a presença de vocês, agradeço a participação, tá? Peço para quem eu vou tentar finalizar todas as correções dos exercícios até quinta-feira da semana que vem, tá? Todos que foram enviados até ontem já estão corrigidos e com a nota lá. Caso alguém, por mais que eu vou tentar corrigir todos até quinta, não se preocupem, tá? Vai estar liberado para vocês enviarem os exercícios até no dia 22. Porque aí no dia 22, gente, não tem mais jeito, tá? Eu já fecho as notas. Então, na verdade, é até assim, ó, pode enviar os exercícios até o dia 21 à meia-noite. Desculpa, às 23h59. Porque no dia 22 eu vou corrigir, né, os exercícios enviados e já lanço a nota de vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado a participação dos monitores, a Ana Laura, que vai me cobrar um presente agorinha, ainda bem que está na época do Natal. Já vou juntar o presente da disciplina com o presente do Natal dela. Não é isso? Pessoal, então, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí, tá? Que eu vou ficar aqui para responder. Caso não tenha, vocês já podem ir saindo e daqui a pouco eu encerro a sala. Valeu, Pedro. Neil,